Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mate Onça, canal e blog de matemática. Vamos iniciar uma série de videoaulas sobre números complexos. Nessa primeira, vamos falar da necessidade, definição e igualdade de números complexos. Por que estudamos os números complexos e qual a sua aplicação? Vejamos neste exemplo. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, x² mais 25 igual a zero. Desenvolvendo a resolução, x² igual a menos 25, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. No conjunto dos números reais, não existe x que pertence a R que atenda a esta necessidade, porque não há nenhum número real elevado ao quadrado cujo resultado seja negativo. Para resolver essas situações, convencionou-se o sistema numérico dos números complexos, representado pela letra C maiúscula. E o mais importante é exatamente isso daqui. Raiz quadrada de menos 1, que era o problema que nós tínhamos aqui atrás, a raiz quadrada de um número negativo, é igual a i. Ou ainda, i ao quadrado igual a menos 1. Isso é o mais importante no estudo dos números complexos. Vamos aqui para a definição. O conjunto dos números complexos é definido desta maneira. Os números a mais bi, tal que a e b pertencem ao conjunto dos reais e i ao quadrado igual a menos 1. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Um número complexo, ele é representado pela letra Z e é desta maneira, A mais BI. A e B são números reais. I é igual à raiz quadrada de menos 1, conforme nós vimos aqui atrás. A é a parte real e B é a parte imaginária. Vamos falar um pouco mais disso daqui. Vamos passar aqui para o nosso quadro. Vamos falar daquela equação que nós tomamos como exemplo. Nós tínhamos aqui x² mais 25 igual a zero. Nós vimos que isso daqui, x² é igual a menos 25, ou seja, x é igual a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Mas vamos notar o seguinte, que menos 25 nós podemos expressar dessa maneira. É a mesma coisa de fazer menos 1 que multiplica 25. Então, desenvolvendo aqui, ó, nós podemos dizer que isso daqui é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes 25. Ora, 25 tem raiz quadrada exata. Então, isso daqui pode ser igual a mais ou menos 5 raiz de menos 1. No conjunto dos números complexos, nós temos que raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Então, por fim, a solução desta equação é mais ou menos 5i. Mais ou menos 5i. Esta é a solução no campo dos números complexos. Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre a apresentação dos números complexos. Z igual a mais bi. Os números a e b pertencem aos reais. E i é a unidade imaginária, que nós sabemos que i igual a raiz quadrada de menos 1. Né? Então, um exemplo, o número complexo z igual a 3 mais 2i. Vejam, o 3 e o 2 são números reais. Então, aqui nós temos um número complexo, expresso dessa forma. A parte real deste número complexo é 3 e a parte imaginária é 2i. Vamos retomar aqui, então, a nossa apresentação. Vejamos aqui mais um exemplo de equação de segundo grau com o discriminante, o delta negativo. Então, nós temos aqui ó, x² menos 2x mais 2 igual a zero.
Pela fórmula de Bhaskara, nós temos que delta, o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. b igual a menos 2 ao quadrado, 4, e aqui ficou menos 4 que multiplica 2, então ficou menos 8. Então, o discriminante, delta, é menor do que zero. Como agora nós já sabemos da existência do conjunto dos números complexos, nós podemos dizer que, ainda pela fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa de menos 1 que multiplica 4. Então, vai ficar mais ou menos 2i sobre 2a. Então, x é igual a 1 mais ou menos i. Aqui está as soluções desta equação inicial. 1 mais i e 1 menos i. Vamos adiante. Vamos falar um pouco mais sobre os números complexos. Mais um exemplo aqui. 2 mais 3i. O a igual a 2 e o b igual a 3. Um outro exemplo. 5i, onde a igual a 0 e b igual a 5. Este número é chamado de imaginário puro. Imaginário puro. Um outro exemplo. Menos 4. Aqui nós podemos tomar a igual a 0 e b igual a menos 4. Como observação importante, todo número real também é um número complexo. Por isso, o conjunto numérico dos reais está contido no conjunto dos números complexos. Aqui a descrição. R está contido em C. Ou ainda, podemos dizer que R é subconjunto de C. Adiante. Igualdade dos números complexos. Quando que dois números complexos são iguais? Vamos observar aqui. Eu tenho esse número complexo, A mais BI, igual a C mais DI. Esses dois números complexos só serão iguais se e somente se A igual a C e B igual a D. Resumindo isso daqui, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Vamos lembrar ainda que os números A, B, C e D pertencem ao conjunto dos reais. Então vamos aqui. X mais 2 mais 2y igual a 3 mais 4i. Vamos aqui para o nosso quadro para resolver essa situação. Um instante, por favor. Está aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui dois números complexos. Este número complexo aqui e este outro número complexo do lado da igualdade. Então, eu tenho x mais 2 mais 2y. Note que esta parte aqui, x mais 2 entre parênteses, não tem a unidade imaginária. Quer dizer que x mais 2 é a parte real. Então, quando que dois números complexos são iguais? Quando a parte real de um é igual à parte real do outro. Então, aqui nós temos x mais 2 igual a 3. Então, daqui nós temos que x é igual a 3 menos 2. Ou seja, por fim, x é igual a 1. E ainda que 2y, ou seja, a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro, 4. Então, nós temos que y é igual a 4 sobre 2, por fim, y igual a 2. Um exemplo simples aqui para nos ajudar na compreensão. Então, este número complexo, aqui do lado esquerdo da igualdade, só será igual a este número complexo quando a parte real de um for igual à parte real do outro e a mesma coisa para a parte imaginária. Vamos aqui para mais um exemplo. Um número complexo é igual a 0 se e somente se a sua parte real é igual a 0 e a sua parte imaginária é igual a 0. Então, neste caso aqui, eu tenho este número complexo, x menos 7, mais 2y menos 4, que multiplica i, igual a 0. Então, a sua parte real tem que ser igual a 0. Para isso,
x tem que ser igual a 7. E 2y menos 4 igual a 0. Então, nós temos 2y, desculpe, igual a 4, y igual a 4 sobre 2, y igual a 2. Vamos retomar aqui, então, a nossa videoaula. Aqui, e nós temos este exemplo aqui, ó, que eu acabei de resolver. O número complexo só é igual a 0 se a parte real e imaginária forem nulas. Eu vou deixar esses exercícios para que vocês possam resolver e as respostas estarão na descrição do vídeo. São 3 exercícios simples que vão nos ajudar nessa parte introdutória. Até breve!